Laura, quando você era pequena, já pensou em ser professora em algum momento? Olha, professora de gente, não. Mas uma vez eu abri uma creche para os ursinhos de pelúcia das minhas amigas. Aí eu repassava minhas matérias e eu acho que eles me respondiam. E ainda os pais. Bom que você já estudava também, né? É, era a minha maneira de estudar, o meu jeitinho. Demais. Gente, essa menina é muito esquisita. Mas aqui, eu também já pensei em ser professor. Todo mundo já teve essa ideia em algum momento da vida. Vamos falar sobre isso hoje no nosso podcast. Vamos falar, mas como que você fazia para dar essa aula? Eu obrigava as pessoas, sempre fui muito líder, né? Então eu obrigava as pessoas a sentar pra me dar. Eu era professor de matemática, um dia, de geografia, outro dia. Bem fragmentado, e fala que eu sou estranha. Mas não sabia nada, mas eu era professor, porque eu obrigava todo mundo, meus primos, a sentarem pra me ouvir. Exatamente. É parecido, na verdade, né? Então vamos entrevistar um professor de verdade? Vamos começar. Solta a vinheta, por favor, produção. Ele é formado em licenciatura em Ciências Biológicas, mestrado em Biologia Animal, professor de ensino médio, pré-vestibular e universitário. Então, com vocês, Alexandro Márcio. Olá, tudo bem? Prazer. Tudo jóia, Alexandro. Obrigado. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado. Muito bom ter você aqui, uma honra. Antes de tudo, também convidar vocês, agradecer vocês, na verdade, por estarem aqui conosco em mais um episódio e convidá-los para seguir o nosso canal. Nós estamos quase batendo 5K, então assim, vai lá, segue a nossa página aqui no Instagram, aqui no YouTube, né? Então segue nossa conta, se inscreva, ativa o sininho, comenta, compartilha, manda pros amigos, tá bom? Esse episódio vai ser muito bacana. Fique conosco até o final, tem muita coisa boa para ser compartilhada aqui hoje. Alexandre, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite, por estar aqui. Antes de tudo, eu gostaria que você se apresentasse um pouco mais. Quem é o Alexandro, né? Como que foi sua infância, onde você nasceu, como suas origens, né? Dentro ainda na área da educação também, já falando um pouquinho sobre isso. Mas como que foi o Alexandro lá no início, né? Quem é o Alexandro? O Alexandro é um garoto de um bairro periférico, não tão periférico assim, mas ainda assim periférico. Cidade grande tem um pouco disso, né? Eu nasci aqui em Patinga, morei minha vida inteira no bairro Veneza 2. A minha infância, com relação à educação, para já ir falando isso, eu era aquele aluno arteiro, que conversava demais, que bagunçava a aula toda, que não gostava de prestar atenção no professor, que não ficava tranquilo dentro de uma sala de aula, mas quando chegava no momento de fazer a prova, de fazer os trabalhos, de realizar atividades, eu sempre mandava muito bem, tanto fazendo as provas, mas principalmente em trabalhos para apresentar. Eu sempre gostei muito de falar, de estar na frente da turma, de alguém segurar o cartaz para eu poder falar, eu dar a ideia para confeccionar o cartaz, o talento para confeccionar o cartaz, eu nunca tive não. Mas a ideia, eu era bom para fazer isso. Tive essa infância, né, no meu bairro, sendo aquela criança que vai jogar bola à noite, que sai de casa, que a mãe vai lá buscar na praça, no meio da chuva, brigando, dando tapa na orelha, voltando para casa. Essa é mais ou menos a minha infância. Você sempre teve acesso à educação? Seus pais sempre se incentivou, né, a estudar, a buscar os estudos, conhecimento? Como que foi esse início de vida com a educação? Você sempre teve acesso a ela? Sim, sempre tive acesso a ela. Eu estudei na escola do meu bairro, né, o Márcio Andrade Guerra, que era uma escola pública, mas que tinham excelentes gestores. Desde sempre teve excelentes gestores. Recebia alunos que vinham da periferia, que tinham influência, né, do crime organizado, que tinham influência dessas situações, mas nesses espaços, os alunos sempre foram muito bem tratados. Então, minha escola, para além do momento que eu estava em sala de aula, no contraturno, eu sempre fiz aulas de capoeira, futsal, xadrez, cheguei a ganhar medalhas de xadrez, poder viajar, né? Coisas que eu não estava ali dentro daquele espectro que acontecia. Tinha aulas de leitura, minha letra era muito feia e continua sendo feia, mas fiz diversas aulas de caligrafia. Então, a escola na infância, ela sempre foi uma escola bem legal, né? Eu não tô me recordando a pergunta, comecei a falar e me perdi total. Já começamos bem, viu, gente? Quem já acompanha a gente já sabe que a gente se perde. Exatamente. O TDAH aqui é em todo episódio, não precisa se preocupar. Então tamo junto, tá? Toda vez. Como que foi pra você a escolha, né? Você foi avançando durante a escola. E como foi pra você escolher o curso de biologia? Ah, sim. Eu contei um pouco da minha escola fundamental, né? Aí eu fui para uma escola de ensino médio, que dentre as escolas de ensino médio pública, era uma das melhores escolas de ensino médio aqui de Patinga, que é o Maurílio Banese Novaes, popularmente conhecido como Banezão. Então, eu fui para lá, e lá eu fui vendo que os professores nos incentivavam muito a pensar na universidade. Então, no contraturno, alguns alunos faziam aula
pensando no Enem desde o primeiro ano. Eu não pude fazer porque eu trabalhava no contraturno, mas desde o início eles sempre pensavam, nos levavam às faculdades aqui, a gente ia numa faculdade conhecer os cursos, ia em outra. Teve a vez que a gente foi para uma outra cidade conhecer a Universidade de Ouro Preto. Então, a gente teve esse contato. E desde o início eu falei, olha, eu quero sair de casa e eu quero fazer federal. Eu quero muito estudar numa universidade federal, eu quero muito ter essa vivência, assim, de poder estar aqui nesse ambiente que os professores nos mostraram que existia. E a minha primeira ideia, como eu gostava de conversar, como eu tinha muito essa coisa de, olha, eu quero falar, eu pensava só em jornalismo. Você é jornalista, você é jornalista, você é jornalista. Quando chega ao terceiro ano, e eu trabalhava, né, no contraturno, eu não tinha tanta chance assim de estudar para o Enem, a minha nota não foi tão boa. E aí, para passar em jornalismo, eu até passei, mas uma universidade muito longe de casa. Eu queria especificamente fazer federal. Minha nota dava para passar em jornalismo por aqui, inclusive bem aqui perto, no ProUni. Mas eu queria sair e aí não consegui. Eu consegui no Maranhão. O Maranhão era longe demais para minha casa, para a distância. E tive a oportunidade de passar num bacharel interdisciplinar em humanidades. Coloquei minha nota sem saber o que tratava o curso, sabia, em humanidades pode ser alguma brecha aí para eu já ir entrando para a área do jornalismo. E fui fazer essa faculdade. Esse bacharel, ele hoje não existe nessa universidade mais. Em algumas universidades ele ainda existe, como a Universidade da Bahia, que você faz as disciplinas básicas de todas as matérias de licenciatura daquela área. Então, já que eu não bacharel em humanidades, eu fazia as disciplinas básicas de português, de história, de geografia, de inglês, de espanhol, e ao final desse bacharel, que durava 3 anos, eu escolheria a minha licenciatura. Aí eu já estava pensando, vou ser professor de geografia, até que eu começo a conhecer os laboratórios de biologia. Eu comecei a ter alguns colegas que faziam biologia, e aí eles me levaram para conhecer o laboratório. A primeira vez que eu entrei no laboratório de zoologia, eu ainda estava assim, na minha 3ª semana na faculdade, ainda fazendo as disciplinas do curso de humanidades, e eu conheci o laboratório de biologia, gente. E tem lá um aquário, e nesse aquário você abre, tem um monte de tubarão dentro do formol. Ai. Isso é um aquário. Do lado desse aquário, tem um monte de cobras dentro do formol. Do lado tinha um outro laboratório, onde o pessoal fazia taxidermia. Então, no dia que eu chego lá, eles estão lá tirando a carne de uma jaguatirica. Aí eu falei, meu Deus, isso aqui é um sonho, isso aqui existe. Nossa, que legal. Eu quero isso. Eu quero realmente vir para fazer biologia. E aí teve uma nova seleção do Enem, né, do SISU, no meio do ano. Eu joguei a mesma nota e fui aguardando aquele tanto de chamadas. Tem alguém nos escutando que já passou pela seleção de federal? Você fica aguardando a primeira, a segunda, a terceira. Alguma dessas eles foram lá e eu passei. Comecei a fazer biologia e desde o início eu me encantei. Desde o início eu sabia que era aquilo que eu queria para minha vida. Eu sabia que eu queria ser professor de biologia. Eu queria estar na sala de aula ensinando biologia. E foi assim a minha caminhada até chegar na licenciatura em biologia. Meio que um pouco por escolha e um pouco por sorte também de ter essas pessoas que me levaram a conhecer aqueles ambientes ali. Você acha que as pessoas hoje em dia têm oportunidades, pessoas que vieram igual você, né? De uma classe talvez não social, não muito agradável, que a gente não escolhe. Sim. Mas você acha que essas pessoas têm oportunidade hoje, muitas oportunidades igual você teve? Olha, as oportunidades cresceram. Isso sem dúvida aconteceu. O Brasil, durante um período de tempo, ele fez o mínimo pela educação. Que deixa muito claro que não fez muito pela educação, mas o mínimo foi feito. Porque a educação, principalmente para as classes sociais mais baixas, ou ela foi renegada mesmo, essas classes sociais não tinham acesso, ou se tinham acesso, ela é meio desmatelada. Ela é feita de uma forma... Desmatelada, nem sei se essa palavra existe. Ela é feita de uma forma truculenta. Então, durante o período, houve-se um incentivo. Então, houveram ampliação do número de universidades públicas, houveram ampliação de cursos como os cursos de licenciatura, que as pessoas puderam entrar nesse curso. Houveram acesso melhor, então as pessoas que tinham acesso, como por exemplo eu consegui ter bolsas de incentivo desde o início. Então a alimentação, o transporte, o xerox, um valor que eles passavam para ajudar a pagar o aluguel. Essas coisas foram melhorando. Melhoraram-se muito até mais ou menos o ano de 2015. E aí a gente tem uma forte corta de verba na arrecadação, que culmina naqueles protestos, né? Uhum. Que começaram em 2013, 2014, 2015, tem aquele monte de protestos em sequência.
E aí a gente tem uma decadência no investimento em educação, no pensamento em educação, e todos esses programas que eu fui falando, eles continuam acontecendo, eles continuam ainda agindo, só que eles estão mais fracos. Então a resposta é, as pessoas têm mais acesso hoje, pessoas de classes sociais mais baixas, à educação de qualidade? Com certeza. Seja pela via pública, seja pela via particular. Hoje é muito mais barato pagar também uma educação, pagar uma faculdade, pagar um curso de pós-graduação, pagar para o mestrado. É mais barato do que era há 20, 30 anos. As pessoas têm acesso também pela via pública. Só que a dificuldade aumentou um pouco nos últimos anos com relação à minha realidade e também a via privada, né? Ela se tornou mais viável para essa população das classes mais baixas. Então, respondendo de forma direta, tem mais acesso, tem possibilidade? Sim, tem sim. Mas ainda temos que pensar em melhorar essa qualidade e melhorar exatamente a permanência e a persistência dessas pessoas nesses ambientes. Entendi. Você se lembra, já pulando para essa parte que eu tô curiosa. Sim. Você se lembra do seu primeiro dia como professor? Me lembro, marcante demais. Como que foi? No meu primeiro dia como professor, olha, dar aulas, eu dei aula desde quase o meu primeiro período. Eu sempre me destacava nas matérias, assim, eu odeio sala de aula como aluno. Eu odeio o professor falando e eu tendo que escutar ele. Então eu estudava muito em casa. Eu era do tipo que chegava lá nas primeiras aulas, fazia uma primeira amizade com o professor, falava assim, professor, você dá pau por falta? Porque se ele falasse que dava pau por falta, eu ia faltar até o limite. Se ele falasse que não, eu ia faltar o quanto eu conseguisse faltar daquela disciplina, né? Então eu estudava muito. Então eu sempre dei aula para os colegas, dava uma aula particular ou paga ou até de graça para quem tinha mais amizade ali, mais próximo. Mas a minha primeira experiência mesmo como o regente de aula, ou a pessoa que ia dominar a aula, foi durante um estágio. E nesse estágio, eu ia dar aula conjuntamente com uma amiga minha e o nosso professor foi lá para assistir. Era a aula do estágio, né? Você fazia aquele acompanhamento com o professor da turma e ao final você dava uma aula como regente. A aula, inclusive, chama regência. São algumas aulas. Na primeira aula, meu professor da disciplina da faculdade foi assistir. A gente preparou uma apresentação de slides. A gente combinou um dia antes com os alunos, porque a gente estava lá todo dia, né? Acompanhando a aula. Professor, olha, se vocês ficarem quietinhos, amanhã a gente traz balinha, amanhã a gente traz pipoquinha. Suborno ali de leve. Exato. Combinamos algumas perguntas com eles, é claro. Nesse momento que vocês perguntam isso, hein? E falamos com ele, se tiver dúvida, por favor, pergunta. Era menino pequeno? Não, era aluno do primeiro ano do ensino médio. Ah, é mais fácil subornar ainda. Mais fácil subornar ainda. Mas assim, combinamos com eles ali, deles ficarem quietos e estavam livres para fazer pergunta, mas não conversa, não, para não nos atrapalhar. E a gente ter que gastar aula com isso. E essa foi a minha primeira experiência, começa aí. Então, marcamos os slides, tudo direitinho. A aula era sobre introdução aos animais. A gente dava as primeiras características dos animais e mostrávamos os primeiros grupos de animais, né? Que a gente acredita que surgiu, que são as esponjas, os quinidários, as águas-vivas. A minha amiga ia dar aula de esponja e tinha uma esponja lá para os alunos pegarem, tocarem, poder ver. E eu ia dar aula de água-vivas ou de quinidários. O que é que acontece? Já fizeram o trabalho todo mundo, né? Então você faz uma parte dos slides, eu faço uma parte dos slides, e depois a gente junta essa parte dos slides e vamos para a aula. A minha amiga fez isso. Só que na hora de projetar, ela só projetou a parte dela. Ela não projetou a minha parte. Meu Deus. E eu estava lá, tendo que dar aula, e o slide, primeira aula minha, projeta o slide, parte dela, ela blá 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 sobre as esponjas, blá 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 sobre as esponjas, blá 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 sobre as esponjas. Agora é com o professor Alexandro, passa o slide, acabou o slide. Aí fica aquela telinha preta do PowerPoint, né? Uhum. E eu, tristão ali, olhando para aquilo. Falei, meu professor tá ali, a turma tá olhando para mim, tá todo mundo quietinho? Agora é giz e cuspe. Subi o quadro, desenhei uma água viva no quadro, tinha estudado demais para aquela aula, óbvio, minha primeira aula, e fui no giz e cuspe e ficou muito bom. Eu não esqueço disso. Até hoje, mesmo que a escola me ofereça o slide, me ofereça todas as possibilidades de recursos, eu adoro a aula do giz e cuspe, a famosa aula. Giz e cuspe é muito bom. Agora é pincel e apagador, né? As escolas são mais modernas agora. Agora é aula de pincel e apagador, mas o cuspe continua. Quem tá perto ali sabe. Olha a coincidência, eu estou com um colar de água viva hoje. Ai, que legal, olha só. E nem foi combinado, mas a gente finge que é uma homenagem à sua primeira aula. Obrigado. Vamos me colar pro sinal. Obrigada. Comprei na Shein, eu sou garotinha oficial da Shein.
Eu sempre tenho essa dúvida Sim. quando alguém fala que cursa biologia e tal. Você sempre gostou de animais? Sempre gostei de animais. Sempre gostei. Sempre na minha casa tinha gatos que os vizinhos matavam. Então a gente teve um fluxo muito grande de gatos, assim, sabe? Gato na minha casa, entrando, saindo, eles iam morrendo, a gente ia enterrando, arrumava outro gato. Até porque minha casa tinha rato. Então essa combinação. É importante. Era importante ter o gato pro controle biológico ali dos ratos. Então eu sempre gostei de animais. Meus primos eram mais dos cachorros, pra até brigar com o meu gato, a gente brigar, meus primos poder brigar pra ter. Ter um entretenimento. Exato, pra ter história pras tias viverem ali também, né? A gente vai animando a galera ali. Então Mas sempre gostei sempre bastante. gostou de animal, mas sempre gostou da biologia na escola? Era uma matéria que você sempre se identificou, porque eu gostava de animal, mas eu a biologia mesmo... Nossa, eu também amo animais, mas quase tomei pau no primeiro ano de biologia. Não era de estudar biologia, apesar que era uma matéria muito bacana, mas a gente não era aquela paixão por estudar biologia. Você tinha essa paixão pela biologia? Olha, falar que eu gostava de estudar biologia, eu vou estar mentindo. Por quê? Como eu falei, eu não gosto muito da aula expositiva, da aula do professor ficar falando o tempo todo. E eu tive esse tipo de biologia, que a gente fala que é a biologia de dicionário, né? Que a pessoa fala o nome e a definição. Fica o ano inteiro, nome e definição. Isso aqui é isso que significa isso. Essa parte do bicho é essa que tem essa função. E fica a vida toda. Gostar disso eu nunca gostei muito, mas sempre gostei do estudo profundo. Eu adorava ver ficção científica e entender a ficção por trás do filme. Olhar o filme e falar, nossa, isso que eles estão explicando, o que tem de verdade aí? Será que é possível isso mesmo acontecer? Será que dá para o mundo ser assim? Isso sempre me encantou. E eu sempre queria estudar dessas formas, sabe? E assim, fora do ambiente de escola, fora da sala de aula, eu sempre fui um aluno muito curioso. Eu nunca gostei de português, por exemplo. Ortografia, gramática, até hoje eu tenho dificuldade. Até hoje me arrependo de não ter gostado lá atrás. Passo vergonha na frente dos meus alunos. Meus alunos me corrigem, professor, você escreveu errado. Eu olho, escrevi mesmo. Então, eu sou professor de biologia, gente, não de português. Mas eu sempre gostava de literatura. Então, o professor dava o livro, explicava que é um monte de aula de gramática, eu prestava atenção. Mas o livro eu estava lá, lia. Então, assim, gostar de discutir a biologia, de ir pro professor e perguntar, professor, vi isso aqui na internet, vi isso num livro, isso é verdade? Isso eu adorava. Mas a parte que ele chegava lá e falava, briófitas. Ai, nossa. Vamos falar sobre... técnicos. Essa parte eu não gostava antes. Mas na faculdade eu aprendi a amar. E, Alexandre, a gente já conhece você há mais tempo, a gente sabe que você é super a favor da educação continuada, né? Da busca por conhecimento. Sim. Como que foi pra você o a pós-graduação? Você não fez um curso de pós, já pulou pro mestrado direto, né? Sim. Como que foi a escolha do curso? Que você queria continuar estudando? Que você queria continuar buscando conhecimento? Sim. Olha, desde o primeiro período, eu tinha a certeza que eu quero me formar como um excelente professor. A minha parte que me cabe aqui é aprender a biologia e aprender a ser um excelente professor. Então, eu quero sair daqui ao final de 4 anos e já ingressar nessa área acadêmica. Eu quero já ir para a sala de aula, para mim já ir aprendendo o mais rápido possível. Só que, ao mesmo tempo, a minha universidade oferecia o curso de mestrado e dentro da área onde eu já estava. Então, lá para o final, eu percebi que eu gostava muito de estudar a evolução dos animais, fui para uma pesquisa com relação a isso e tinha um mestrado que eu poderia continuar uma pesquisa com relação a isso. Aí eu consegui um emprego com muita dificuldade, estudava no norte de Minas, Diamantina. Só posso fazer só um adentro, rapidinho? Pode. É que Diamantina hoje está fazendo ontem fez 311 anos. E para mim é uma das cidades mais lindas do mundo. Ah, eu queria parabéns deixar para Diamantina. aqui, tá bom? Enfim, lá a concorrência ela é muito grande. Então, como a faculdade forma muitos professores, né? Então, você tem uma concorrência muito grande para conseguir aulas em Diamantina. Aí eu fui dar aula em Milho Verde. Nesse tempo, eu fiquei esperando a seleção do mestrado. Quando chega a seleção, eu fui tentar a seleção e não passei. Eu pensei, nossa, será que eu desisto já de cara assim? Porque a outra seleção, na área que eu queria, demorava 1 ano. E aí você não tem certeza que vai passar. Vou esperar 1 ano e pode ser que eu não passe. Mas mesmo assim, resolvi encarar. Conversei com o meu orientador e falei, olha, como é que eu posso facilitar a minha aprovação? Ele falou, você permanece aqui no laboratório 1 ano. Aí eu ia lá, graduado, perto do monte de alunos lá de iniciação científica, os mestrandos e eu, que não era ninguém ali, mas estava ali me mostrando, aprendendo e também já fazendo a minha pesquisa. Até que chega a seleção, e aí eu fui aprovado na seleção do mestrado em Biologia Animal. Foi a junção de um pouco de oportunidade com também o meu esforço de estar ali persistindo naquele mestrado. Mas qual a importância para você hoje da educação continuada, de buscar conhecimento a mais? Olha, a educação continuada, para mim, era para ser lei.
eu defendo, ou você sabe, eu falo isso nas minhas aulas, que o professor que não estuda, ele deve ser demitido. Ele não deve dar aula. O médico que não estuda, ele tem que ser demitido. Isso é a minha defesa. Sabe, o enfermeiro, formei, agora eu sou enfermeiro e vamos pra frente. Pô, pra mim esse cara não serve. Por quê? Porque a ciência, a medicina, a educação, ela está em constante progresso. Ela não para ali onde você formou. Depois que você formou, um monte de coisa aconteceu. Não sei se vocês são formados em comunicação. Olha a quantidade de tecnologia que tem nessa sala. Nossa, super. Não sei se com relação ao tempo que vocês formaram era assim. Talvez não era. Então, por que a educação, por que outras áreas a gente não tem que ter a formação continuada? Primeiro, defenda a formação continuada como forma de você estar se mantendo na sua profissão. Para além disso, o mercado enxerga muito bem a formação continuada. Eu já me diferenciei várias vezes em seleções de professores que tinham muita experiência, mas quando eles olhavam para o meu currículo e viam que eu era mestre, eles falavam, eu quero essa pessoa. Quando eles olhavam para currículos de outras pessoas que estavam ali tentando, olha, vou aqui, eu tenho essa pessoa que está aqui, eu tenho essa outra pessoa que tem uma especialização, que tem uma pós-graduação, que está fazendo uma outra, aí eles iam lá e escolhiam essa pessoa. Isso eu observei. Então, a importância para mim do mestrado, ou da formação continuada, ou da pós-graduação, é essa. Eu consigo um emprego mais fácil e muito mais fácil. O meu nome, só por ter o ME na frente, quando eu mando meu currículo, né? Só por eu colocar o ME na frente, ou colocar embaixo a minha pós-graduação, já melhora muito o olhar da pessoa que está selecionando, já melhora muito quando eu chego próximo aos meus alunos e falo que eu sou uma pessoa que continua estudando. Então, hoje eu não faço pós-graduação. Hoje eu voltei a fazer uma licenciatura, estou fazendo a segunda licenciatura em Física. Quando eu chego ao meu aluno e falo que eu também sou um estudante, que eu também passo pela dificuldade dele, ele entende muito melhor. Então, essa é a importância para o mercado e também para a minha vida como um todo e para a minha área específica, minha área acadêmica, minha área de formação. Isso é muito bacana. A gente sempre pergunta como você acha que está o mercado hoje, porque uma coisa que a gente gosta muito de falar é sobre a humanização de todas as profissões, de todos os especialistas que vêm aqui. Como que você enxerga o mercado hoje, assim, no quesito a educação, a formação, né, de novos profissionais, novos professores? Como que você tem visto isso, assim, o perfil que está vindo para a docência e etc? Sim, o mercado hoje ele está saturado e muito cheio de profissional. Mas a maioria desses profissionais... Olha, eu posso até reformular minha fala. O mercado hoje está saturado de pessoas ruins, que conseguem muito emprego. Por quê? A oportunidade de formação ampliou muito, seja pela rede pública, seja pela rede privada. A gente teve uma pandemia onde que as faculdades EAD aumentaram em grande proporção no nosso país. E as pessoas estão buscando essa faculdade, elas estão buscando essa formação. Mas quantas pessoas estão formando sem ter o mínimo conhecimento possível sobre a sua área? Um monte. Não é? A gente percebe isso hoje em diversas áreas, seja presencial, seja EAD. Então, a oportunidade de formação aumentou muito, a quantidade de pessoas que se formam aumentaram muito e as concorrências aumentaram muito. Então, o mercado hoje está inflado? Tá. Mas boa parte dessas pessoas não continuam se formando. Boa parte dessas pessoas, durante o tempo da formação, não foram pessoas que se dedicaram. Boa parte dessas pessoas, elas não estão procurando se aprimorar na sua área de conhecimento. E aí você percebe, essas pessoas conseguem vaga no mercado de trabalho? Conseguem. Elas se mantêm nessas vagas? Quase nunca. Se mantém quem tem a qualidade para estar ali. O mercado hoje, ele é muito mais exigente. Ele exige de você a sua formação acadêmica, ele exige o domínio dessa formação acadêmica, porque, como eu falei, a formação acadêmica ampliou muito, então você tem que ter o domínio disso. O mercado hoje começa a exigir muito uma certa controle mental, um controle psicológico, porque a gente percebe hoje, né, as doenças como a ansiedade, a depressão, o estresse, tudo isso influencia muito na sua profissão, na sua efetividade, na sua produção. Então, mercado hoje, como eu percebo principalmente da minha área, ele está muito inflado. Surge uma vaga de professor, um monte de pessoas concorrem. Dentro daquelas pessoas ali, quem estão capaz de realmente estar se mantendo naquela profissão, naquela vaga que está abrindo, são pouquíssimas.
Então, assim, a pessoa que está lá pensando hoje no mercado, e eu posso falar com relação à educação, eu sei que quase todas as áreas hoje tem muito mais pessoas do que tinham no tempo dos nossos pais, ou há 15 anos, ou há 10 anos. Eu sei, mas eu posso falar da educação. A educação tem vezes que assusta. Você fala assim, nossa, mas está todo mundo se formando em pedagogia, está todo mundo se formando em física, todo mundo se formando em química. Beleza, ok, estão mesmo. Mas hoje, com as possibilidades que você tem que formar, a formação ficou mais fácil. A qualidade dessa pessoa formada segue no mesmo nível de antigamente. Se essa pessoa não se esforça, se essa pessoa não estuda, se essa pessoa não procura estar constantemente formando, essa pessoa está eliminada. Ela vai conseguir um emprego? Vai. Talvez uma pessoa indica aqui, um parente ali, um amigo aqui, mas ela vai se manter nesse emprego? Dificilmente. Se ela não for realmente uma pessoa boa para aquilo, boa da parte profissional e também da parte mental. Isso tudo está fazendo muito efeito hoje nesse mercado que eu observo para a educação. E falando um pouquinho sobre sala de aula, né? Como trabalho docente. Para você, quais os maiores desafios hoje da sala de aula? Nossa, os maiores desafios hoje. Sala de aula é desafiante em todos os sentidos. Imagino. Não são todos os sentidos, não, mas são muitos desafios na sala de aula. Nós temos desafios antigos, vou tentar citar os que eu percebo na minha realidade, pode ser? Porque tem aqueles que a gente aprendeu que era um desafio, chegamos lá na sala e já falava, uai, Isso não é desafio, não. isso é desafio, não. Isso aqui tá até tranquilo, isso aqui tá até de boa, sabe? Na minha realidade, eu percebo desafios que são há muito tempo acontecem, como desafio mais novos. Desafios que há muito tempo acontecem, como, por exemplo, o acompanhamento da família. As famílias, antigamente, no tempo dos meus pais, ou até mais recente, tinham famílias onde os filhos conseguiam uma formação muito maior que os pais, então os pais não conseguiam acompanhar a formação dos filhos do ponto de vista de estar orientando, era mais do ponto de vista de estar incentivando esses filhos. Minha própria realidade, meus pais me incentivaram muito, mas me acompanhar mesmo, né, entender o processo que estava acontecendo, isso nem tanto. Isso era uma coisa comum no passado. Continua presente? Continua. Só que hoje os pais se formaram mais. Hoje os pais, eles tiveram a oportunidade, né, pais que nasceram na década de 90, viveram os anos 2000, os 2010, chegando agora aos 2020, são pais que tiveram a oportunidade de chegar pelo menos ao ensino médio. A maior parte da nossa população hoje que começa a estudar, ao menos chega ao ensino médio. Uma boa parte ainda forma no ensino médio. Mas qual a dificuldade? Hoje, desde a criança muito nova, ela não tem acompanhamento dos pais, porque os dois pais precisam estar trabalhando, precisam estar produzindo, precisam estar fora da realidade da criança. E aí sobra para a escola, para além do conhecimento formal, né, o conhecimento o conhecimento puro e simples das ciências, do português, da matemática, formam para a escola também ter aquele conhecimento psicológico, aquele conhecimento formador de cidadão. E antes mesmo da pessoa formar como cidadão, tem pessoa que eu estou precisando formar quase que como pessoa. Sabe? Eu estou precisando falar com elas coisas básicas, assim, olha, não pode tratar seu coleguinha dessa forma que está pesado demais. Esse é um desafio antigo que permanece hoje. E hoje nós temos desafios modernos também. A gente tem um desafio hoje muito grande que é o celular, a rede social, a quantidade de telas que essa pessoa está exposta e a quantidade de informação que vem desse local. A quantidade de informação errada que vem das redes sociais é absurdo. Só que nas redes sociais, essa informação errada ela é muito atrativa, ela é muito bonita. Sabe, ela é muito bem feita, as pessoas fazem informação errada, muitas vezes de propósito, e passam para a rede social. E as redes sociais com a criança, que outra coisa, né? Os pais que já não conseguem acompanhar a criança na área acadêmica, quando tem aquele tempinho para acompanhar a criança ali na casa, o que ela faz? Dá o celular para a criança, e aí dá esse celular para a criança, e a criança fica com aquele celular ali meio que se formando para a vida, e é verdade. As crianças estão se formando para a vida com nossas influências digitais. Exatamente. Exatamente. E esses influências digitais, tem uns que são bons, tem uns que são excelentes, mas tem muita gente ruim. Tem muita gente ruim e tem muita gente ainda mal intencionada. Que influencia por mal. Que influencia por mal. Exatamente. E na área, assim, da escola, muitas vezes o conhecimento que essa criança adquire na rede social, ele é muito ruim. Aí o professor tem esse dever de estar consertando este conhecimento. Para além disso, a rede social está nos fazendo ficar disperso. Por quê? Quando eu entro no meu celular, eu entro no meu Instagram, no TikTok, eu não tenho TikTok, mas quando a pessoa entra no TikTok, no Twitter, ela fica ali por ali horas sendo estimulada constantemente. Eles têm toda uma programação, eles têm todo um algoritmo que dá um estímulo para a pessoa constante. Na sala de aula não é assim.
Na sala de aula eu só consigo dar um estímulo para a criança, seja pela minha presença ali, de forma assim, de eu ser engraçado, de eu ser legalzinho, de eu ser o professor gente boa, mas no conhecimento, qualquer pessoa percebe essa realidade. Se você não entende o conteúdo, você odeia ele. Exatamente. Você odeia ele. Até você entender o básico, você vai odiar ele. Só que é o seguinte, para eu entender o básico, eu demando um tempo de aprender o básico, aí coloco mais um tijolinho nesse básico, coloco mais um tijolinho, aí eu chego ali onde o conhecimento começa a se tornar divertido. E esse demanda tempo. Na rede social, não. Na rede social passa 1 minuto, aí você já tem um estímulo, legal. Depois de 1 minuto você já tem de novo, depois de 15 segundos um novo estímulo. Quando você vai para a sala de aula, eu não consigo fazer isso com o aluno. Então eu me torno desinteressante para o aluno. Então se eu deixo o seu aluno usar o celular, ele sempre me vence. O celular sempre é mais interessante que eu. E é mesmo. O celular sempre é mais interessante que o professor. Quando eu tiro o celular do aluno, o aluno tá desde 4 anos, desde 3 anos, tendo aqueles estímulos constantes. Tipo assim, rapidinho eu vou ter um estímulo alegre, triste ou feliz aqui da rede social. Esse professor, para me dar um estímulo do tipo, olha, eu vou te ensinar uma coisa, gente, vai começar complicado. Mas daqui a pouco eu sei que vai estar legal, porque você vai ter entendido. E quando você não entender, não é legal mesmo. Você fica meio perdido. Só que vai demandar esse tempo. O aluno já não tá assim... naquela vontade, sabe? Ele não tá naquela empolgação, porque ele fala, nossa, esse professor vai demorar aí. Passou 2 minutos que ele tá explicando esse trem, gente. Ai, meu Deus. 3 minutos, sabe? Então, essas coisas, né? Eu peço o aluno hoje para fazer um trabalho. Se eu peço ele... Aí, as bibliotecas hoje estão quase ficando obsoletas, né? Antigamente, o aluno ia para a biblioteca, pesquisava um monte de livro, ia adquirindo conhecimento e procurando, e nessa procura ele aprendia. Aí, se eu deixo ele usar o celular, rapidinho ele consegue resolver esse trabalho. Pode ser desde trabalho que é responder uma questão, como construir algo. Quase tudo está lá construidinho, passo por passo. Beleza. Se eu tiro o celular do aluno, parece que eu tirei a alma dele. Sim. O aluno já fica assim, o que eu vou fazer? O que eu faço? Como é que é o meu nome? O que está aqui? Então, assim, eu poderia citar N desafios aqui da sala de aula. Hoje, nós temos desafios voltados, por exemplo, à questão psicológica. Eu brinco, desculpa, eu costumo brincar que a gente precisa ser psicoprofessor atualmente. Agora, eles não tem que fazer mais a licenciatura, não. Tem que ser psicolicenciatura, psicopedagogia, psicobiologia. Tem que ser assim. Porque o professor hoje também é uma pessoa que tem que lidar com os diversos problemas. Não sei se a palavra certa é problema, me desculpa, eu tô gravando aqui, tô um pouco nervoso. Não, tá tranquilo. Mas assim, com as diversas doenças, que são doenças antigas, mas que deram um boom na nossa sociedade. Por exemplo, ansiedade. Não sei contar quantas vezes, no ano, assim que acabou a pandemia, quantas vezes eu tive que parar minha aula porque um aluno estava tendo crise de ansiedade em sala de aula. Crise. O aluno travou, sabe? Começou a chorar, tem aluno que chora, tem aluno que treme, tem aluno que cala, e eu nunca fui formado para isso. Ninguém chegou, Alexandre, hoje é a aula que a gente vai saber lidar com ansiedade com o aluno. Nunca ninguém me ensinou isso. Eu não sei quantas vezes que eu tive que ter contato com o pai de aluno, com aluno ou com mãe de aluno sobre depressão. Muito forte. Eu não sei por quantas vezes, e olha só, eu só tenho 6 anos de sala de aula em si, que eu formei e estou trabalhando em sala de aula. Eu dou aula há 8 anos, aula de forma formal. Mas em sala de aula mesmo, com o aluno ali na frente, 6 anos. Por diversas vezes eu tive problema com drogas. Alunos que usavam drogas lícitas absurdamente. Muita mesmo, assim. E a gente tem que saber lidar com isso tudo, sabe? E os pais vêm pra gente e falam assim, olha, meu filho não está conseguindo produzir bem nesse conteúdo porque ele está viciado em tal coisa. Aí ou é o celular, ou é o computador, ou é o jogo, ou é até uma droga. E aí a gente tem que saber lidar com isso. Só para complementar, um outro desafio moderno, gigantesco, é a forma que nós estamos trabalhando com nossas crianças, adolescentes e até mesmo na faculdade. Eu dou aula em faculdade também, em pós-graduação. Já dei aula em universidades presenciais. A quantidade de tempo que nós perdemos, eu vou colocar entre aspas aqui, porque não foi muito bem perder, de formação durante a pandemia. Então, teve crianças que durante o momento que ela tive que aprender a ler, que a tia ali do lado, colocando o dedinho assim, fala, aqui tem esse livro, né? Aí tá escrito aqui, Darwin. Aí isso foi feito à distância com a criança. A criança aprendeu que D com A mais R dá dar à distância. Isso muda muita coisa.
Porque quando a criança está ali com o dedo em cima, está ali presencial, está escutando a voz aqui da tia, da professora, pertinho é uma coisa. Quando a criança está no computador, dentro do quarto dela, dentro daquele ambiente, é outra coisa. Então, esse tempo que passou da pandemia, onde as pessoas foram para casa e tiveram que estudar em casa, essa formação, eu não vou dizer perdida, porque perdida é uma palavra muito forte, mas essa formação limitada, essa formação muito diferente, né? Muito estranha, isso também já era um desafio. Então, hoje eu chego a alunos que durante o momento que tinha que estar aprendendo coisas básicas, estava aprendendo à distância, mas a distância não é a mesma coisa com relação a esse nível de idade, né? Quando é só esse momento. E aí a pandemia trouxe todo aquele problema, professores que nem sabiam ligar o computador, tava ali abrindo o Classroom. E bora que bora, né? O professor vai lutar. E o aluno nem tempo de preparar, né? Só foi. Exato. Aí tem casa que o aluno tinha o quarto dele todo montado, mas tem casa que era um celular na sala, com o pessoal fazendo almoço e janta atrás e o tio vendo televisão, e o aluno tá aqui estudando. Então, esse desafio, sendo novos, sendo antigos, continua. Desafios em sala de aula, tem muito. Tem maneira de enfrentar? Temos. A gente tem que pensar. Né? Não podemos parar no tempo e só lamentar. Mas esses desafios são muitos. Se você me deixar falar aqui, eu vou falando de outros e outros e outros. Pode seguir falando. Nossa, isso está sendo um choque de realidade tão grande para mim, porque tem muito tempo que eu não frequento uma sala de aula. Então, assim, realmente é assustador, porque essa leva, né, de crianças, de adolescentes que você está trabalhando agora como professor, é completamente diferente do que a gente foi. Sim. E isso vai, não sei, a palavra não é piorar, né? Mas tende a mudar mais ainda, né? Esse estímulo. E a didática também é muito importante, né? Eu tive professores que, justamente essa parte de o início você não entende. Sim. Por exemplo, eu tenho pavor de química. Pavor de química. Sim. Porque... Física também. Está se formando, eu tenho pavor de física. Porque o professor, ele não tinha a didática. Claro. Volta um pouco naquilo que você falou sobre o mercado estar saturado. Tem o conhecimento, tem muito professor que a gente fala isso, até na faculdade a gente falava disso e tal. Tem o conhecimento, detém o conhecimento, mas não tem a didática. Claro. Para lidar com aquilo. E outro gancho também que você falou sobre lidar com o psicológico daquela pessoa que você está ajudando a formar. A gente também... Outra coisa que é um assunto muito recorrente da gente é pós-graduação de áreas diferentes do que você tem a sua formação. Por exemplo, a sua formação em biologia... a sua aula em biologia, mas você precisa entender sobre um psicológico. Sim. Você precisa entender sobre... Nossa, isso é um assunto de conhecimento, né? Claro. Áreas de conhecimento muito distantes e que se complementam, né? Eu posso falar uma fala a respeito da didática? Com certeza, à vontade. Nós temos uma formação, enquanto sociedade... Aí eu não sei se os outros países são assim, eu posso falar da realidade brasileira. Que a didática, a escola, ela, no nosso modelo patriarcal, ela foi designada para as mulheres. E a gente costuma dizer que os trabalhos designados às mulheres são dons. Então, por que a mulher é mãe? Por que ela tem que ser boa mãe? Porque a mulher nasce com o dom de ser mãe, sabe? Por que a mulher ela é uma boa... Tipo assim, nossa, por que a mulher arruma bem a casa? Porque ela nasceu com o dom da organização. A gente acha que é um dom. E a gente vai e coloca a mesma coisa para a didática, o mesmo pensamento. Já que a educação foi designada ao longo da nossa formação enquanto sociedade para as mulheres, nós encaramos a educação quanto dom. E a didática a mesma coisa. A gente acha que o professor que tem didática, nossa, esse nasceu com dom para dar aula. Nasceu com dom para ensinar algo. Porque a gente designou isso sempre para coisas femininas e coisas femininas na nossa sociedade, infelizmente, é vista quanto dom. Que a gente sabe que não é. Exatamente. Muitas vezes é obrigatório, outras vezes é porque a pessoa realmente tentou melhorar naquilo ali e conseguiu. Outras vezes, em raras exceções, a pessoa realmente tinha o dom
para Sim. aquilo, raras exceções. E a gente traz essa realidade para a escola. E aí, quando a gente traz essa realidade para a escola, a gente começa a entender que a didática não é uma coisa que você se forma, é uma coisa que você nasce com ela ou você não a tem. Aí o professor lá no início, ele escolheu, vou ser professor. E aí ele entra para a sala de aula e vem esse pensamento que você passou aí. Olha, esse professor não tem didática. Se ele não tem didática, aí já não serve, né? Aí o professor acaba encarando que para ele mesmo não serve. Ah, se eu não tenho didática, não serve. Claro que não. A didática, ela é uma formação. Eu me formo para ser melhor em sala de aula. Eu me formo para ter uma melhor didática. Então, a forma de dar uma aula, ela tem a questão da minha, óbvio, da minha vontade de estar ali, do que me agrada, do que me faz bem, até por isso eu escolhi essa formação, das outras pessoas também, mas boa parte, ou a maior parte, são formações. Então, se eu não sou uma pessoa que sei organizar muito bem o quadro, pode ter certeza absoluta que tem pessoas estudando, pensando, dando aula, dando curso de formação continuada sobre, olha, como organizar bem um quadro dentro de alguma disciplina. Aí eu não sei fazer uma avaliação. Tem professor que é assim, né? Dá uma aula maravilhosa, aí quando chega na avaliação, ou tá difícil demais, ou tá fácil demais. Uai, existem formas pensadas pela ciência da educação, para se fazer uma prova, para abordar um aluno, para tratar a violência em sala de aula. Então, se eu fosse falar de problemas, tem o problema da violência também, cada vez mais alto. É a próxima pergunta que eu ia fazer pra você sobre isso. O problema da sexualidade, a sexualização gigantesca na nossa sociedade atual. Gigantesca, só andar na rua que vocês percebem, né? Qualquer um. Então, tudo isso, a gente acha que assim, a pessoa sabe tratar com isso porque ela tem dom. Porque isso veio daquele passado nosso de designar a coisa como assim, é o dom de ensinar. Olha, eu acredito que algumas pessoas têm dom de ensinar, realmente acredito. Mas esse dom de ensinar não é nem um pouco suficiente, ou não é nem um pouco assim, comparável à pessoa que aprendeu a ensinar. A pessoa que foi lá e se formou para ensinar, a pessoa que se formou para dar uma aula, a pessoa que se formou para trabalhar com essas coisas. Então, eu vou só puxar um adentro aqui de outro problema gigantesco hoje. Hoje, nós começamos a perceber melhor as pessoas com autismo na nossa sociedade. Começamos a perceber. Não é que essas pessoas não existiam. Até aquele fala, né? Nossa, hoje em dia todo mundo é autista, cada vez mais autista. Não, sempre estiveram aí. Só que a gente olhava para essa pessoa e falava, isso é preguiçoso. Essa pessoa aí não tem talento, não. A gente tratava dessa forma. Não, essa pessoa sempre estava ali. Só que a nossa ciência melhorou, a nossa psicologia melhorou, nossas ciências médicas melhoraram e a gente entende essa pessoa. Ela tem... Se eu falar uma palavra errada, gente, quem estiver escutando pode corrigir nos comentários, que depois eu faço lá dentro, tá? Ela tem um distúrbio. É um distúrbio, né? Mesmo. É um distúrbio, né? A palavra certa é distúrbio. Ela tem um distúrbio. E esse distúrbio tem que ser tratado pelo psicólogo, pelo médico e também pelo professor em sala de aula. Então, se eu tenho essa criança que tem aqui um autismo, adolescente com autismo, por exemplo, a gente poderia estar falando de N exemplos, tá? TDAH. Então, TDAH, hiperatividade. TOD, todos esses aí. Olha, se eu tenho uma pessoa dessa forma na minha sala de aula, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter o dom para tratar com ela? Não. Você vai lá, você estuda, você se prepara, você vai conversar com a mãe dessa pessoa, porque a mãe dessa pessoa provavelmente hoje está fazendo acompanhamento psicológico, aí o psicólogo vai falar com você, olha, vai até te mandar um laudo, né? Manda um laudo para a escola. Eu não sei se é obrigado, tá? A fazer isso. Mas a todas as escolas que eu trabalhei, que a mãe procurou, obrigado. O psicólogo foi lá e fez um laudo assim, da forma que nós deveríamos trabalhar com o aluno. Então, é assim que você faz a avaliação, é assim que você fala com ele em sala de aula. Se ele tiver tais reações, tais momentos, você reage dessa forma. Aí, para além disso, eu tenho que me informar. Então, eu tenho problema hoje da sexualidade exacerbada. E eu sou um professor de biologia, que muitas vezes sobra para nós essa tarefa aí. Eu vou lá e eu vou tratar com a forma com que eu aprendi até quando eu me formei lá em 2018... com a sexualidade de hoje, em 2025, já evoluiu muito. Já mudou muita coisa. Eu preciso estudar, eu preciso me preparar melhor para estar lá trabalhando aquilo, para eu resolver problemas que são antigos na nossa sociedade, sabe? ISTs, gravidez adolescente, N problemas, né? Não preciso citar todos aqui. Mas assim, é uma formação, sabe? Então, violência, mesma coisa. Eu preciso trabalhar com ela. Eu vou deixar fazer a pergunta. Não, mas eu ia falar sobre isso mesmo, ia comentar sobre isso que você acabou de falar. É o aumento de informação e de diagnóstico, na verdade. Nessa época não tinha diagnóstico, né? De autismo, de TDAH, de TOD, de
crise do pânico não tinha muito, não falava muito isso. Então agora está aumentando Sim. a informação e está aumentando os diagnósticos. E um outro caso também que eu acho que é um desafio é um bullying, a violência dentro da sala de aula, um Claro. crime, né? Como você, professor, o que você acha que o professor deve se posicionar em relação a isso? Combater um crime dentro de sala de aula. Desafio, hein? Gigantesco. Por quê? O professor precisa entender primeiro o que é bullying. A palavra é bonita, né? Bullying, todo mundo fala, né? Mas não entende o que é bullying. E quando ele começa a acontecer em sala de aula e o momento dele intervir. Por quê? Existe uma diferença em sala de aula do que é provocação e do que é bullying. Então, a provocação ela existe hoje, vai existir amanhã e vai existir depois. A provocação ela faz parte do nosso meio. Quando eu tô com meus amigos, eu sou meus amigos. Eu não tô cometendo bullying com meus amigos, né? Eu vejo um amigo meu ali vindo com uma camisa meio feia, eu vou lá e dou uma provocada nele. E até serve para ele aprender que a camisa dele é feia, né? Isso acontece em sala de aula também. Mas pensa se toda a camisa que o meu amigo escolheu para usar, eu vou falar que essa camisa é feia. Aí eu tô cometendo um bullying com esse amigo. Eu tô falando que o estilo dele, que a forma dele se posicionar com o mundo, que a forma dele vestir, todas as vezes, é ruim, é feio. Então o professor precisa entender essa diferença do que é bullying, do que é provocação. Existe uma diferença básica, muito básica. A provocação, ela acontece esporadicamente, ela é dividida entre os diferentes alunos, então aqui, hoje foi um, amanhã é outro. Eu acho que o professor não deve intervir muito nesse momento, não. A não ser se ele participe, ok? Quando é provocação sem crime. Vou chegar no crime. Quando é provocação, ainda que sem crime, na sala de aula, e ela se mantém, ou por muito tempo com todo mundo, ou muito focada em um aluno só, o professor tem o dever de intervir, porque está acontecendo bullying. E o bullying vai gerar mal para aquele aluno que está sofrendo bullying, para o aluno que está fazendo bullying e para os demais. E esse mal, gente, ele é percebido na hora, ele é percebido daí 2 dias, ele é percebido daí 20 anos. A marca vai ficar para sempre, certo? Eu sou uma pessoa que sofri bullying. Até hoje a marca está em mim. Diversos medos, diversos receios, diversas limitações para mim acontecem devido ao bullying que eu sofri, ok? Beleza. Isso quando não acontece um crime. Quando acontece um crime, a minha forma de trabalhar, ela é direta, ela é reta. Então, quando o aluno é muito novo, gente, eu acho que ele precisa entender que o que ele fez foi um crime, que a nossa sociedade não permite isso, seja por uma forma legal, seja por nosso acordo social, né? A gente tem acordos sociais, tem coisas que não são crimes em si, mas a gente, pelo nosso acordo social, não é aceito. Ainda que não tenha um papel escrito definido, né, pela Câmara, aprovado pela Câmara, julgado por um juiz. E a gente aceita que aquilo ali, não, isso aqui não pode, gente. Então, quando o professor percebe um crime, e aí eu posso citar os mais comuns, homofobia, racismo exacerbado, esses dois quase o tempo todo. Quando ele percebe esse crime, ele deve intervir na hora. E saber intervir. Quando eu trato com um aluno mais novo, que ainda está ali, olha, com 9, 10, 11 anos, eu posso educá-lo. Sabe? Educar mesmo. Olha, isso aqui é errado, isso aqui gera mal, não sei o quê, não sei o quê. E vou só nessa parte. Ainda eu posso falar com ele, olha, isso aqui nem é permitido, gente, é crime. Mas quando eu já estou trabalhando com aluno no ensino médio, o menino falta anos, tipo assim, 2 anos, 3 anos, para ele se tornar de maior e responder criminalmente por aquele ato. Entendeu? Ou quando eu estou numa faculdade, quando eu estou numa sala de aula de alunos maiores, aí não, aí ele já responde na hora por aquele ato. Então o professor deve intervir na hora. Presenciou um ato de racismo, presenciou um ato de violência física, presenciou um ato de homofobia, presenciou, intervém na hora, principalmente com alunos mais velhos. E com esses alunos mais velhos, a fala tem que ser mais dura. Ela tem que ser dura e direta. Olha, isso não pode. Ah, professor, mas na minha realidade, na minha família, na minha cidade, nessa sala de aula, na minha igreja, isso não é normal, isso pode. Eu falei, beleza. Mas aqui é uma sala de aula, essa sala de aula responde a parâmetros curriculares nacionais, ela responde a uma legislatura nacional, eu não posso falar qualquer coisa com vocês aqui, porque eu tenho uma lei que me proíbe de falar qualquer coisa, e vocês não podem falar qualquer coisa com nenhum de vocês, porque tem uma lei que protege essas pessoas. Então a gente tem que ser direto, contar a lei. Mas não deixar, o professor, ele é essa pessoa, eu vou intervenho, mas logo após, ele precisa também educar. Porque, como eu falei, o papel do pai, da mãe, da família, cada vez está ficando mais difícil. Os pais, a família, cada vez estão acompanhando menos o adolescente, seja presencialmente, ou seja no momento à distância, seja presencial quando não está presencial muitas vezes,
Ou quando, ainda que esteja presencial, deixa o adolescente, aquela criança ali só com o celular. E aí a informação que ele recebe pode ser boa ou ruim. Aí o professor foi lá e interviu. Isso é crime, isso é errado, não pode. Tem uma lei que protege isso aí. Agora eu vou te educar, sabe? Agora, olha só, por que isso é errado? Por que é errado eu cometer um ato assim com esse coleguinha? Aí tem um motivo. Esse coleguinha vai gerar mal nele por muito tempo, vai gerar mal em você e mal na nossa sociedade. Olha as coisas que acontecem na nossa sociedade por causa do crime. Né? É muito difícil a gente pensar no crime que a gente não saiba de imediato o que acontece na nossa sociedade no futuro quando a gente deixa aquele crime acontecer. Exatamente. Nossa, é real, é criar desconstruir, eu acho que essa coisa da internet também, até a gente que é adulto, constrói muitos conceitos, porque a informação é muito rápida. Se você escuta uma coisa, você procura ali no Google, você tem todas as informações, se elas são falsas, se elas são reais, vai ser o seu discernimento. Imagina uma criança, um adolescente, e realmente é um papel... O professor, para mim, sempre foi, assim, o papel mais importante, um dos, né, mais importantes na criação de um ser humano. E hoje, essa realidade que você está expondo para mim é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, porque, justamente por eu estar muito distante disso, desconstruir Sim. esses conceitos, nossa, realmente... É desafiante. É desafiador demais. E assim, a gente não... E aí eu vou bater nessa tecla, o Denis sabe que eu bato nessa tecla sempre. A gente não pode pensar que simplesmente sabendo que uma coisa é errada, eu vou falar com o aluno que é errado e vai parar. Não, eu tenho que ensinar ele a ser errado. E para eu ensinar ele que uma coisa é errada, eu tenho que aprender porque que aquela coisa é errada. É um processo, né? É um processo. É uma desconstrução e uma construção o tempo todo, né? E, Alexandre, dentro desses tantos desafios, milhões de desafios, a gente está falando vários outros, se uma pessoa chegar para você hoje, um aluno seu de ensino médio, professor, eu também quero ser professor. Sim. Futuramente. Você vai incentivar ele a ser professor? O que você falaria com ele? Qual conselho você daria para um jovem, hoje adolescente, que quer seguir uma carreira docente? Eu vou perguntar para ele assim, sabe, você gosta de doce ou de salgado? Aí ele vai me responder. Se ele falar doce, eu, por exemplo, amo morango. Morango doce, morango salgado. Mas já viram aquela torta de morango que faz uma cobertura por cima de morango, assim, faz aquela geleia de morango, faz por cima, aí depois faz o doce geladinho por baixo, sabe qual que eu tô falando? De padaria mesmo, sabe? Aquilo ali pra mim é um dos melhores doces do mundo. Pra mim, aquilo que eu chego na padaria, tem aquelas tortas de morango, aquela geleinha de morango por cima, é minha escolha. Toda vez que eu como aquilo, eu acho que é a melhor coisa do mundo. Eu vou falar com ele assim, olha, me fala a sua melhor comida. No dia que você der uma aula, na hora que você sair da sala de aula e a aula for boa, a sensação é muito melhor, mas muito melhor mesmo do que a sua melhor comida. A sensação é ótima. A primeira coisa que eu quero falar com esse aluno é o seguinte, a sua sensação de prazer em ser professor é gigantesca. O desafio existe ainda, nós vamos ficar conversando aqui, desafio, um monte de coisa, mas a sensação de prazer, a quantidade de hormônios bons que vão ser liberados na sua cabecinha aí, vão ser gigantescas, sabe? Serotonina, hein? Esses bons vão ser demais. A sensação, ela é muito boa de ser professor. Essa é a primeira coisa que eu vou falar com ele. E depois eu vou falar com ele o seguinte, olha, para você ser professor, você precisa primeiramente respeitar os seus professores. Você precisa começar a prestar atenção neles. E o respeito, gente, ele inclui saber o que está certo e também entender o que está errado. Então comece a prestar atenção nos seus professores, comece a prestar atenção na sala de aula, porque aí desde agora você vai perceber o que você acha certo e o que você acha errado, para depois você se formar sobre isso. Vou incentivá-lo muito. Se meu aluno vier para mim e falar assim, mas professor não ganha dinheiro. É uma fala comum na nossa sociedade, não é? Uma fala comum que a gente sempre escuta corriqueiramente falando assim, professor não ganha dinheiro, professor não ganha dinheiro, professor não ganha dinheiro. E vou ser bem sincero, a grande maioria dos professores não ganham muito dinheiro, isso é verdade. Mas você vai conseguir ganhar um dinheiro que boa parte da sociedade ganha de uma forma muito mais tranquila e muito mais agradável, porque você vai estar fazendo o que você quer. Então, se um aluno meu vier até mim falar assim, professor, quero ser professor, eu vou falar muita coisa boa para ele. É claro, os desafios vão existir e eu posso até citar para eles alguns, mas naquele momento vai ser só incentivo. Por quê? Precisamos de pessoas que queiram ser professores.
Além disso, ser professor é legal demais, é bom demais, é super divertido, preparar a aula é bom, dar aula é bom, estar numa sala de professores não é tão bom assim, mas assim, o resto, sabe, tirando os momentos de reunião de professores, tô Olha, brincando, se tá, alguém gente? assistir aqui, vai dar ruim. Você teve algum professor que te marcou na sua vida? Você também teve, Laura? Depois você pode responder. Tive. Vai pensando aí. Claro. Ainda tive. Você teve? Quem que é? Pode compartilhar. Um beijo, Marlúcia, minha professora de português, da minha quinta até a minha sexta série, quinta, sexta, metade da sétima. Ela é uma mulher incrível, assim. Marlúcia, eu vou mandar para você assistir. Ela é uma mulher incrível, porque ela tratava a gente... Quando você é pré-adolescente, você quer ser tratado como adulto já. Eu acho que mais do que o adolescente, porque o adolescente você ainda tem uma autoafirmação de eu sou adolescente. Sim. E quando eu estava ali na minha quinta, sexta série, ela tratava a gente como um ser humano adulto, pensante. E eu sempre gostei muito de literatura, português, comunicação. E ela incentivava muito a gente a ler, a aprender, em tudo, assim. Eu realmente sou muito grata a ela por tudo que ela ensinou, por toda a base que ela me deu, porque essa base ali no fundamental serviu pro resto da minha vida. Então, Marlúcia, um beijo. E realmente marcou, porque ela soltou um nome assim, né? Já de veio. Cara, né? De primeira. É a que mais me marcou na vida. Mesmo. E você, vou mandar pra ela. Olha, teve alguém que te inspirou, você, eu quero ser professor, eu quero ser... Parecido com essa pessoa? Olha, eu sou péssimo com nomes. Péssimos. Mas assim, eu não sei se ela chama Júnia ou se ela chama Júlia ou Júlia, sabe? Não sei se é Júnia, Júlia ou Júlia. Mas foi minha professora de ciência na sexta série. Ela era, de longe, assim, um encanto enquanto pessoa no tratamento. Lembrando, eu estudei numa escola de um bairro periférico. Durante o momento que eu estudava nessa escola, as facções do meu bairro com a facção vizinha estavam em guerra, sabe? Até hoje tem algum conflito relacionado a essa guerra, essa guerrinha que a gente chamava. Guerra é uma palavra muito forte. São facções rivais. As rinchas. Isso. E essas facções rivais, as crianças que estão sendo influenciadas por ela, iam para aquela escola. Então a rincha continuava ali. E era impressionante a forma com que ela tratava bem desses alunos que vinham de realidade muito violenta. Se a realidade é violenta fora da escola, esse aluno vai ser violento dentro da escola. Isso é regra, sabe? E como ela tratava bem. Até hoje, foi minha professora de ciência. Até hoje, eu não jogo plástico no chão por causa dela. Eu não consigo lembrar as aulas. Mas eu sempre lembro de estudar e, assim, sempre rever o conteúdo. Então, se eu tive uma aula hoje, à noite, revejo o conteúdo. Eu faço isso até hoje, todos os dias, por causa dela. Ela me ensinou a fazer isso, eu nunca parei. Eu sempre chego em casa e falo, o que eu aprendi hoje? Eu faço uma revisão ali por causa dela. Essa professora me marcou muito. Uma outra professora, também no ensino fundamental, na mesma escola, não, de novo eu vou ficar devendo assim, o nome correto, não sei se é Maia, se é Mara, algo assim. Professora incrível, ela chegou numa empolgação, a gente tinha muito professor meio desempolgado, eram bons professores, mas chegava ali meio cansado, meio triste, a gente sabe que a realidade do professor assim. Mas essa professora chegava com um sorriso, contando umas piadas ruins, era tão divertido estar na aula dela, sério, toda piada era ruim, só que toda piada fazia a gente rir, sabe, porque era divertido. Aí ela nos levou para fazer pequenas viagens na cidade, então a gente aprendeu algumas coisas de português, não lembro o que, não, porque eu não prestava muita atenção na aula em si, sabe, no conteúdo em si, na aula eu prestava. Ela nos levou para conhecer nomes de ruas da cidade, nos explicava o porquê do nome da rua da cidade. Ela colocou a gente para concorrer naquela Olimpíada de Português. O meu texto foi selecionado, ela ajudou a selecionar aquele texto, de vez em quando até passa propaganda na televisão, não sei se ainda passa, daqueles textos que você escreve sobre o passado, fala dos seus pais, da sua mãe, e aí os melhores textos são selecionados. O meu texto na época ganhou em Patinga. Nossa, eu achei assim... Que coisa assim, linda, sabe? Ir na escola, o pessoal bater palma pra mim, porque essa professora me incentivou a estar ali escrevendo. Olha, eu sei que você é um aluno que odeia português, odeia minha aula, mas eu sei que você gosta de ler. Eu sei que você gosta de escrever, então bora lá, bora trabalhar nisso. Então essas duas professoras realmente, pra minha vida toda, a Júnia ou Júlia, ou Júlia, e a Mara ou Maia, ou alguma coisa parecida, são professoras que me marcaram demais, assim. Tiveram outras? Tiveram. Na minha escola, eu vou falar de duas gestoras. Uma gestora é a Frazão e a outra gestora é a Joana. Essas eu lembro de coração. Escola periférica.
Escola de bairro muito pobre, com uma realidade de alunos, assim, às vezes muito triste. Eu tive aula de música, porque elas lutavam, correram atrás, compravam instrumento, faziam escarcéu, procuravam patrocínio, uma loucura. Eu tive aula de futsal com um professor muito bom, ensinando as táticas mesmo. Não só colocava a bola para o menino jogar e vai jogar, e não. Tinha tática, tinha a regra do jogo, tinha todo bonitinho. Capoeira, xadrez. Viajamos por causa de xadrez. Então, isso muda. Sabe? Um aluno que tá lá naquela realidade, pensa, tudo que eu achava bonito na minha época, gente, era Fernandinho Beiramar. É sério. Eu achava linda a história do Pablo Escobar, lá da Colômbia, né? Eu achava lindo. Eu achava legal cantar. Eu já quis ser Fernandinho Beiramar. Eu já quis ser Pablo Escobar. Aí chega uma pessoa e te mostra o xadrez, e você viaja pro xadrez, aí eu começo a querer ser um xadrecista. Eu começo a querer ser o campeão brasileiro de xadrez. Não fui. Mas a minha realidade, o meu foco mudou, né? Sabe? Aí chega ali e coloca uma aula de capoeira. Aí eu paro de ter a influência daquela pessoa que tá lá jogando bola e leva a arma. E aí eu ia jogar bola e jogava bola do lado de alguém que tinha uma arma. Eu paro de olhar para aquela influência da arma e agora eu olho para a influência da capoeira. É a capoeira que me empolga, me deixa feliz. E não quero a realidade. Então essas duas gestoras na escola básica, lá no bairro Veneza 2, também foram gestoras que merecem assim uma menção. Tanto a Frazão, que foi uma gestora histórica, quanto a Joana, que pega o legado da Frazão e manda muito bem também. Que massa. Um beijo a todos os professores. Um beijo para todos os professores aqui, né? que a gente, né, Alexandre deixou claro que é uma luta, sempre foi uma luta, segue sendo uma luta absurda. Eu Então, não falei dos meus, mas assim, eu tenho tantos que eu não posso nem citar aqui. Eu tenho a Silvânia, que era professora de português do ensino médio. Talvez você lembre dela, também estudou na mesma escola que eu no ensino médio. Que eu amava a Silvânia, foi uma das minhas precursoras para fazer um curso de comunicação, professor de português. Depois eu fui pro Senai. Gente, eu tive uma professora no Senai, Nívia, um beijo pra Nívia. Inclusive, ela vai vir aqui, um dia convidei ela pra vir aqui. Eu era muito bagunceiro e eu queria só fazer farra, né? Sim. Queria só ir pra escola fazer farra. E eu passei em um dos primeiros lugares no Senai. E cheguei lá, eu queria fazer farra. E ela me ensinou que a escola não era lugar de farra, era lugar de aprendizado, né? Então tem vários. Então um beijo a todos. Quero mandar um beijo específico pra minha esposa, que é professora, Luísa. Olha que legal, ela é professora de quê? de Professora infantil. Ai, massa. Mas minha tia, tem uma tia minha, que era fã do podcast, viu, Laura? Ela Ai, acompanha. Tia Elisete, ó, um beijo. Elisete. E obrigada por acompanhar a gente também aqui. Parabéns por essa profissão. Deixa eu fazer mais duas menções. Se eu não fizer, pode fizer ficar à essas duas vontade. menções, eu vou sair daqui meio pra baixo. Na verdade, são três, porque aí um vai ficar com ciúme se eu fizer só de outro. Eu queria fazer menção à Edna, professora de física, lá do Marílio Banés Novaes. Também me inspirou muito, sabe? Essa pessoa, assim, sabe? Tem dias que você salva a vida de uma pessoa sem perceber. Sim. E eu era um aluno, assim, muito preocupado com o meu jeito de ser. Eu me achava muito diferente dos outros do ponto de vista ruim. Muito por causa do bullying. Quem sofre bullying tem isso. Você se acha ruim por ser como é. E a Edna me tirou no Amigo Oculto uma vez e fez uma fala tão legal, me deu uma caixinha tão bonitinha de chocolate, sabe? Eu achei lindo, assim. Salvou minha vida naquele dia sem perceber. E aí, dois professores da graduação. Um carrasco. Tive todos os problemas com ele, quanto ao conteúdo dele, quanto à prova dele, mas as aulas dele eram maravilhosas, me inspirou muito a querer conhecer muita coisa. Pra ser um professor que o aluno pergunta uma coisa, ou eu vou saber responder, ou eu vou, tipo assim, aula que vem eu trago a resposta pra você. Calma aí. Que é o Tiago, foi o professor de Zou 2, e também meu orientador, o Rodrigo, foi meu orientador de mestrado. Esses dois trabalham no mesmo laboratório lá, o laboratório Labese, Laboratório de Biologia Evolutiva e Sistemática da UFPJM. Esses dois professores trabalham lá e me inspiraram muito a querer, ou antes disso, né? Ou antes foram uma lição de vida, os professores do ensino médio. Esses professores do ensino superior já foram professores que mostraram assim, ó, isso é a importância de você saber. É importante você realmente estar ali como uma pessoa que domina o conhecimento. Que isso coloca você no status dentro da sala de aula. E esses dois mostraram muito bem isso também. Eu queria deixar essa menção. Ótimo. Aí agora eu quero fazer um comentário também, porque são dois professores nossos, foi o professor meu e seu, que a gente ainda quer trazer aqui, que é o William Trevisani. Também carrasco e maravilhoso. Carrasco maravilhoso. Carrasco e maravilhoso. Eu pensei em falar dele, mas eu acho que eu ia aumentar muito a bola dele, mas brincadeira. Não, Carrasco e maravilhoso. O Trevisani, ele é sensacional. E o Rodrigo também, que sempre foi um pai para todo mundo que é da comunicação da Unileste. Conhece o Rodrigo e ele já salvou a gente em alguma coisa.
Um beijo, Trevisani e Rodrigo. O William é uma pessoa que me ajudou muito, fantástico na minha formação. Sim. Eu tenho muito a agradecer ele também. Espero que vocês venham aqui no podcast como convidados. Futuramente. Pra gente finalizar, e os livros que você trouxe, indicações? É verdade. Claro. Eu achei lindo o livro. Eu vejo gravura, eu sou igual um menino pequeno. Eu acho Claro que lindo. sim. Eu trouxe livros, e, assim, quando o Denis me comunicou, assim, Alexandre, a gente gosta desse momento de dedicação cultural, seja de livros, seja de filmes, né? Aí eu pensei assim, nossa, não tem nenhum livro que trata da educação, tem que comprar mais livros que tratam da educação por simples, que eu queria mostrar mais livros de educação, mas eu queria mostrar livros, assim, voltados para a população geral, mas principalmente para professores de ciência, tá bom? O primeiro livro, eu trouxe 3 aqui e também queria indicar um filme, tá bom? Pode ficar à vontade. Ok. O primeiro livro que eu trouxe é Darwin Sem Frescura. Tá legal aí? Do Pirula e do Reinaldo José Lopes, que é um livro que trata da teoria da evolução, né? E também da seleção natural, de tudo que envolve essa teoria da evolução. Só que ele trata de uma forma muito didática. Ai, com que figuras. lindo! O livro é muito bonito, muito ilustrado. Ele é feito a partir de temas que são discutidos na nossa sociedade. Então, são os principais temas dentro da evolução. Então, posso ler só alguns para vocês verem como é que é interessante? Olha só. A questão do elos perdido. Né? A gente sempre fala assim, se a evolução aconteceu, cadê os elos perdidos? Cadê o elo que junta essa espécie a essa espécie que você fala que essa espécie veio dessa outra espécie, né? Então, cadê aqui a ligação? Aí eles tratam desse assunto. Eles falam de quando a vida quase sumiu, os momentos das extinções em massa. Tem aqui, a gente falou aqui da questão da homossexualidade em sala de aula e também da homofobia. Então, para você saber tratar disso, você deve conhecer sobre o assunto. Aí eles tratam aqui à luz da evolução, ó. Homossexualidade é natural, viada. Tá certo? Assim, é o tema deles e é bem legal esse primeiro que eu queria trazer aqui. Muito massa. Muito massa. Deixa eu pegar o livro. Eu Sim. amo gravura. Todo figurado, bem bonitinho. Também indico o canal do Pirula também, que é bem legal. É lá no YouTube, fala de biologia, fala de educação, fala de sociedade, meio ambiente. A segunda coisa que eu trouxe uma edição que eu gosto muito dela. Eu roubei essa edição. Eu gostei muito dela e ninguém lia. Era da minha universidade. Desculpa, o Quem FJM. nunca? Um dia vocês me procurem, querem na multa. Quem nunca, né? Ninguém lia e eu peguei ela. Fazia mais sentido estar com você. Fazia, mas eu quero fazer a publicação da revista. A revista existe ainda, é uma excelente Ciência revista. Hoje. A revista Ciência Hoje, ela trata de todos os assuntos que estão mais em evidência da ciência. A edição desse mês, do mês de março de 2024, está tratando da dengue, do problema gigantesco que é a dengue hoje no nosso país, está tratando da dengue. E olha as edições aqui, ó, Ciência e Religião, a conciliação é possível. Essa aqui é de 2013, eu levo para a vida, eu levo essa edição para a sala de aula até hoje, quando eu vou falar deste assunto. Então, a revista Ciência Hoje era da Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência, hoje vai pelo pagamento, né, do Instituto, o Instituto Ciência Hoje mantém ela. Por último, aí eu queria indicar esse livro e 2 séries. Pode tá ficar certo? à vontade. Esse livro é o Star Talk. É um livro que traz as principais respostas de um podcast também, que é o podcast do Neil deGrasse Tyson, que ele pegou aí o legado de um dos maiores divulgadores científicos da história, que é o Carl Sagan. Ele manteve esse legado do Carl Sagan. Então ele entrevista pessoas como Bill Gates, entrevista pessoas, os maiores nomes da ciência. Recentemente ele entrevistou uma das mulheres que foi uma das peças-chave, né? Foi uma das principais mulheres na construção, né? na produção da vacina contra a Covid. Então, ele traz esse livro aqui, que traz temas N também. Esse livro é ótimo também para a sala de aula, todo ilustradinho, todo E ele bonitinho. brilha, eu já achei lindo. Ele responde perguntas muito legal. Se eu pegar uma aleatória aqui, é legal. Olha, qual é a da levedura? Ela está viva mesmo, né? Aquela levedura que a gente usa para fazer cerveja, pra fazer outras coisas ali. A gente usa um organismo vivo. Exatamente. E tem vezes que a gente bebe esse organismo vivo, até come um organismo vivo e tá tudo ok. E não tá nem sabendo, né? E não tá nem sabendo, eu prefiro nem saber. Aí eu queria fazer 2 dicas sobre uma de série e uma de filme. A de série,
é uma série do Neil deGrasse, hoje chama Cosmos, não sei qual plataforma está disponível. Teve a primeira temporada com Carl Sagan, depois o Neil deGrasse, ele fez mais 2 temporadas, fala sobre a história da ciência como um todo, as perguntas recentes da nossa sociedade quanto à ciência, o que a ciência onde ela vai nos levar, para onde estamos indo como população, como chegamos até aqui. Bem legal essa série Cosmos. E aí eu queria indicar um filme nacional que, na minha opinião, deveria ser obrigatório para os professores atuais, que trata de assuntos N da nossa sala de aula. Trata de assuntos como esses distúrbios psicológicos, esses problemas atuais e também as outras questões que foram até levantadas aqui. Não é um filme muito conhecido, chama As Melhores Coisas do Mundo. Eu não sei o nome de todo, tipo, do diretor dessas coisas, mas um dos atores é o Fiuk e é muito legal. As Melhores Coisas do Mundo. Um filme nacional, tem disponível no YouTube, é bem fácil de achar e de assistir. Tá certo? Olha, Alexandre, muito bom. A gente ficaria aqui ter mais Nossa, tempo, horas, pra gente muito. falar sobre o professor. É muito bom, o trabalho docente é uma área que a gente realmente tem que valorizar muito mais, valorizar nossos professores. Toda profissão passa por um professor, né? Passa pro professor. Então, muito obrigada por ter tirado esse tempinho pra nós. Eu queria que você deixasse uma mensagem pra gente finalizar aí, uma mensagem pros professores, de incentivo, pra quem tá começando agora a carreira docente, pra quem pensa em ser docente um dia na vida, né? Então, que você deixasse uma mensagem final. Claro. Primeiro, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por estar aqui. Eu adoro falar, por isso eu escolhi ser professor, depois de ter escolhido ser jornalista, mas não fui. Que deixe essa profissão aí para vocês, que levem bem a sério essa profissão, que é muito importante. E a mensagem que eu queria deixar para qualquer pessoa, principalmente para os professores, é uma frase que eu levo para minha vida. Não faço ideia de quem escreveu e também não quero saber. Eu levo ela como conhecimento da humanidade, que é o seguinte: o mundo, ele precisa ser um lugar um pouquinho melhor porque você está nele. E o nosso mundo, às vezes, é uma sala de aula. Então, a sala de aula tem que ser um lugar um pouquinho melhor porque você está nele. A sua escola tem que ser um lugar um pouquinho melhor porque você está nele. Para os professores, eu sei que a gente está enfrentando problemas difíceis. Eu sei que já enfrentaram no passado problemas difíceis. Mas eu, quando olho para a história da educação, eu acho que estamos no progresso. E se a gente acreditar no progresso, a gente vai fazer a coisa progredir. Tem que acreditar. Acreditar, se formar, melhorar e levar para a sala de aula, e levar para a sua formação enquanto docente, levar para a sua formação enquanto pós-graduando, essa ideia. A gente precisa fazer daquele lugar um pouquinho melhor e precisa acreditar que vai progredir. Porque na sociedade, apesar de a passos de formiga, como dizia o Lulu Santos, ela está progredindo. E esse progresso passa principalmente pelo papel dos professores na nossa sociedade. Ok? Com Obrigado, certeza. viu? Muito obrigada, Alexandro. Gente, então vamos chegando aqui ao final do nosso podcast, mais um episódio. Muito obrigada a você que ficou até aqui. Mandando também um beijo para os nossos professores de pós-graduação da Facuminas. Um beijo para todos vocês que, né, fazem tudo isso acontecer. Que revisa material. Revisa material, faz apostila, galera da pedagogia, todo mundo. E reforçando o que o Denis falou no início, segue a gente nas nossas redes sociais, ativa o sininho, dá like, compartilha. Manda uma mensagem para aquele seu professor que te marcou, falando: olha, você mudou a minha vida, você me ajudou naquele momento, porque as pessoas merecem delicadeza e afeto. Aqui, amanhã é o Dia Internacional das Mulheres, não é? Então, parabéns Ele para as vai ao mulheres ar, aí. ele vai ao ar em momento diferente. depois, né? mas, tá. sim, Mas, enfim, no parabéns momento às da mulheres. gravação amanhã. Anterior. Exatamente. Valeu, tá? Pessoal, muito obrigado por estar aqui conosco mais uma vez, por chegar até mais um finalzinho desse episódio, né? Então, que você continue conosco, fique ligadinho com a gente, tem muita coisa bacana pra ouvir ainda. Tem um bate-papo com uma fisioterapeuta, com nutrição, tem sobre comunicação, tem uma jornalista que tá vindo aí por aí, incrível, falar sobre comunicação com a gente. Então, tem muita coisa boa por vir. Fique ligadinho com a gente, não saia daqui. E a gente tem muita coisa boa pra chegar aí, pra acontecer nos nossos próximos episódios que virão, tá bom? Muito obrigado.